Estamos chegando ao 8º encontro do seminário Acompanhando Lacan. Vou passar aqui para vocês um resumo do que foi trabalhado. O 8º encontro trata do capítulo 22, último capítulo do livro, onde Lacan inicia o seu trabalho em cima de umas questões que Leclerc fala sobre a transferência, dizendo que muitas vezes a transferência parece ser algo muito mais afetivo, sentimental, do que um fenômeno intelectual. E Lacan diz que o intelectual e o afetivo não devem ser compreendidas como coisas separadas. Intelectual e afetivo andam juntos, né? Mas que a experiência psicanalítica, a experiência transferencial, não passa por aí. A experiência psicanalítica não é um acontecimento intelectual, não é um acontecimento que produz autoconhecimento, que produz evolução da subjetividade, não é um fenômeno dessa ordem. Ele vai dizer que os fenômenos dessa ordem, do autoconhecimento, do intelectual, são acontecimentos do ego, né, onde estão também as defesas e as resistências. Então ele propõe que se risque do trabalho esses termos. E tocando no assunto da transferência, ele também começa a falar do amor, diferenciando o amor imaginário, o amor narcísico, do amor simbólico, do dom ativo, dizendo que o amor pela via narcísica é o amar o outro como parte de si, que vai restabelecer a completude narcísica, e o amor simbólico como o amor dirigido ao outro como um ser de falta, né? Mirando o ser. Porque a questão ali é enrolar isso ao campo da transferência, né? Quando ele nos diz que o paciente marcado por uma ignorância vai dirigir-se ao analista demandando amor para junto ressarcir esse saber perdido, né? E ele vai dizer que o ódio também tem essa marca do imaginário e do simbólico, quando o ódio no imaginário é a pura destruição do outro, e o ódio marcado pelo simbólico tem a ver com não a destruição do outro, mas a dominação e o controle, e fazer o outro se submeter à vontade ou ao domínio daquele que odeia. Então o paciente em análise está aberto para a transferência na medida em que ele se situa na dimensão da ignorância. Vocês lembram a ignorância como a conjugação do real com o simbólico. E a gente precisa, então, engajar o paciente numa relação dialética, né, para que o simbólico possa furar esse real e ajudar o paciente a produzir um saber sobre aquilo que ele afeta. Por isso que a posição do analista, conforme Lacan, deve ser a de um doutor ignorante. Uma posição de douta ignorância, que é justamente colocar de lado o seu saber, colocar de lado o seu conhecimento, que é do imaginário, para que o saber inconsciente do paciente possa se apresentar, possa se constituir. Isso também nos ajuda a entender que o psicanalista, a rigor, só existe na situação psicanalítica de tratamento, só existe na medida em que um sujeito localizar uma pessoa nesse lugar de suposto poder responder à sua condição de ignorância. Então, quem faz o psicanalista é o paciente. Só há psicanalista quando alguém o coloca no lugar de psicanalista. Fora disso, a rigor, né, não há psicanalista. Quer dizer que se a transferência for reconhecida e trabalhada, ela é positiva ao tratamento,
E se a transferência não for reconhecida, não for trabalhada, ela é resistência, ela é impeditivo do tratamento. E aí Lacan vai nos falar de 3 formas de resistência. Resistência no real, três formas de transferência. A transferência funcionando no circuito do real, que é quando o analista toma para si tudo que o paciente fala, e que, segundo Lacan, não vai sair do que seria uma experiência de doutrinação ou de pedagogia. Ele vai falar da transferência circulando no imaginário, que é das identificações, das idealizações, da rivalização e do ódio, que também não é o caminho com que a gente trabalha, né? A transferência que muitas vezes propõe que o paciente deva se identificar ao eu do analista, né, como se fosse um fim de análise, e a transferência no simbólico, que é a transferência pela via da fala desamarrada, da fala livre, do endereçamento do enigma, do endereçamento dos significantes e do saber inconsciente à figura do analista, que é a transferência com a qual a gente deveria se ocupar, né, na psicanálise verdadeira, digamos assim. E é nesse sentido que ele diz que é só através da dimensão da palavra que o paciente vai conseguir integrar melhor esse eu alienado ao eu que ele desconhece, ao eu da sua condição estrutural. É só através da fala livre, numa dialética com o analista, que o paciente, através de múltiplas circunvoluções, vai conseguir sair dessa posição do eu imaginário em direção àquela parte de si que está inconsciente. Por isso que ele apresenta no capítulo 22 esse esquema da análise que vocês vão encontrar aqui, que é o paciente saindo dessa posição da imagem real, portanto virtual, né? Fazendo várias voltas na relação com o analista até chegar próximo da sua imagem virtual, que é o eu simbólico, né? Então o paciente faz várias voltas saindo dessa imagem real, que é imaginária, dando várias voltas na relação com o analista até chegar nessa imagem virtual, que é o seu eu mais simbólico, mais integrado, mais inconsciente, até assumir essa posição mais integrada de si. Então esse é muito interessante esse esquema que Lacan nos apresenta, né? E por fim ele vai nos falar uma coisa muito importante, que nessa questão imaginária de escravo e mestre, um problema recorrente na clínica que trabalha com essa prática é que o escravo só vai conseguir ser livre depois que o mestre morrer. E é por isso que muitas vezes essa relação de escravo e mestre fica eternizada, porque o escravo eterniza o mestre para não ter que se haver com a própria morte. Com o seu ser para a morte, como diz Heidegger. Então essa é a função da imagem do Senhor. A função do mestre é fazer com que o escravo não tenha que se haver com a própria morte ou com o próprio desejo. Aí ele diz, o problema é que existem escravos bem contentes em ser escravos, e é por isso que existem os mestres. Então quem faz os mestres são os escravos. Deixar de ser escravo e ter um mestre exige que cada um consiga se confrontar com o próprio desejo. Então, quem busca o mestre está fugindo do seu desejo. É preciso destituir os mestres para se chegar ao desejo. Então, quem faz o mestre é o escravo. E quem eterniza o mestre é o escravo, para não ter que se haver com o seu desejo, com a sua falta, com a sua castração. E a experiência psicanalítica
não é de erigir ou de sustentar mestres, mas sim de destituí-los para que cada um aguente a sua condição de desejante e saia da escravidão. Esse é o capítulo 22. Agora, depois da gente terminar o último capítulo do Seminário 1, é importante estudar o texto Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise, que é um texto contemporâneo ao Seminário 1 e que Lacan condensa as ideias apresentadas durante esse ano. É um texto de 1953 essencial para a psicanálise, porque aí ele recoloca quais são as matrizes fundamentais da nossa prática. E começa esse escrito no mesmo tom que começou o Seminário 1, falando dos desvios que a psicanálise de sua época vinha cometendo, falando de que a IPA, como a Associação Internacional, estava tendo uma posição excessivamente dogmática sobre a psicanálise como ciência e desencorajando as novidades, desencorajando as criações, as invenções. E daí que Lacan nos diz que é importante que o psicanalista dialogue com os saberes de sua época, porque isso sempre renova, ventila a continuação da nossa ciência, Então ele já inicia os seus escritos ali falando dessa questão do quanto para ele a psicanálise precisa ser recolocada no bom caminho e que temos a noção de retorno a Freud, a letra de Freud. E ao introduzir as suas ideias nesse texto, ele vai nos dizer que aqueles que foram se ocupando de Freud foram se afastando do interesse pelas funções da fala e pelo campo da linguagem. Então aqui ele já coloca do que se trata a psicanálise, Se trata de um fazer, se trata de uma prática que tenha como campo a linguagem e que tem como a fala o meio de operação. Então, função remete à fala e linguagem ao seu campo. Dizendo isso, quando os analistas se perdem da linguagem e da fala, eles vão entrar pelos registros do imaginário, as relações de objeto, dando importância demasiada à contratransferência, que a gente pode entender que é a tentativa dos analistas em abandonar o trabalho com a fala, entrando ali a pedagogia materna, a ajuda samaritana e a dominação dialética. Então vocês veem que quando a gente abandona a escuta do discurso, da fala, da linguagem, a gente vai fazer de tudo para retomar a posição de mestria, de pedagogia, de ajuda. Então Lacan diz, o psicanalista deve ser mestre, sim, mas das funções da fala. Também vai nos dizer que nos Estados Unidos a psicanálise está muito mal conduzida. A gente sabe então que a psicanálise lá começou a ser distorcida para um certo tipo de psicologia do ego, e também o comportamentalismo ganhando muita força lá nos Estados Unidos vai alertar Lacan que estão muito longe da psicanálise desenvolvida e pensada por Freud. Ou seja, a psicanálise nos Estados Unidos, segundo ele, teria se rendido aos esforços para a adaptação do indivíduo ao meio social.
Então ele volta a dizer, a psicanálise, para ser corretamente entendida e aplicada, não pode deixar de se orientar num campo de linguagem e se ordenar na função da fala. Então a psicanálise, ela se orienta no campo da linguagem e se ordena na função da fala. E aí ele entra naquela questão, vista já no seminário, com respeito à fala vazia e à fala plena. E tem uma frase inicial nesse subtítulo que é fundamental para nós. Conforme Lacan diz, quer se pretenda agente de cura, de formação ou de sondagem, ou seja, quer se pretenda um tratamento, uma pesquisa ou uma transmissão, uma educação, a psicanálise dispõe de apenas um meio, a fala do paciente. Então, a psicanálise dispõe de apenas um meio, a fala do paciente. A fala é para ser escutada, é para ser reconhecida, mas não para ser atendida em sua demanda. Se quisermos atender a fala em sua demanda, experimentaremos o peso de seu pedido e tentaremos resolvê-la além dela. Então é muito interessante isso que Lacan nos diz, né? Que se a gente desconhece que a fala tem essa função de contornar um vazio e representar um sujeito, a gente vai experimentar esse vazio ainda mais fortemente em nós, analistas, e vamos fazer de tudo para preencher esse vazio, o que vai nos colocar novamente em desvios técnicos. Como diz aqui Lacan, quando o analista ignora a sua função da fala, ele sente em si o vazio da sua operação e passa a buscar a recomposição da sua mestria em todo tipo de desvio técnico. Significa dizer que se a gente perde a importância da escuta e da intervenção na fala, no discurso, a gente vai fazer de tudo para retomar a nossa mestria sobre o vazio que vai incidir sobre nós. Justamente, devemos entender aí que quando o paciente fala livremente, se descarta, né, a questão da introspecção, da reflexão, do pensamento conjunto, do autoconhecimento, se descarta esses meios de controle narcísicos, né, para poder ouvir realmente o que importa, que é o inconsciente que aparece na fala do paciente. Então vocês percebam que a psicanálise não é, né, novamente, uma operação intelectual, racional e de autoconhecimento. Muito pelo contrário, né? É preciso, como diz Lacan, suspender a certeza do sujeito até que se consomem suas últimas miragens. E é no discurso que deve expandir-se a resolução delas. Então, a prática psicanalítica não é uma prática de saber, de intelectualização, de conhecimento. Muito pelo contrário, né? É uma prática de esvaziamento de todo esse imaginário narcísico para que o sujeito possa se constituir como um efeito do vazio. Então isso é muito importante. Vocês veem que existem campo da linguagem, discurso organizando essa linguagem e a fala, que é através do qual esse discurso se apresenta, né? Então nós temos linguagem, discurso e fala. São os elementos com que nós trabalhamos. Linguagem, como essa organização estrutural sincrônica. Discurso, quando isso é colocado em diacronia, é colocado em ordenamento. E fala, né, como forma desse discurso ser transmitido para o outro. Tá bem? Continuamos. Seguindo um pouco mais nesse texto, a gente vai ver Lacan nos falando de que
como o psicanalista trabalha com o texto do paciente, com o discurso do paciente, ele não pode ficar preso ao tempo do relógio, ao tempo cronológico para definir quando termina uma sessão. Porque a finalização de uma sessão deve ter a função de pontuação, a função de interrupção e de dar ou tirar sentido daquilo que está se falando. Então aqui ele argumenta um pouco a favor da técnica do tempo lógico no corte, na interrupção da sessão psicanalítica, né? A importância de pensar as intervenções no discurso, até mesmo o momento de terminar uma sessão. Porque é o ponto, é a pontuação, é o término que dá sentido ao que vem sendo dito. Então ele vai nos dizer que o psicanalista não se guia por uma pretensa realidade do sujeito, mas unicamente pelo seu discurso. E é mais importante ainda quando ele diz que a escuta flutuante do psicanalista não deve buscar entender o que está atrás do discurso ou anterior ao discurso ou escondido pelo discurso, mas o que está no discurso. Então a gente escuta o inconsciente se apresentando no discurso, não por trás, não em outra dimensão. É no discurso que se revela o inconsciente. E também é no discurso que a gente intervém. Lacan também vai nos dizer que não existe essa ideia mítica de comunicação de inconsciente para inconsciente, né? Ele também desmonta esse imaginário. Depois ele vai dizer que a função da fala é abordada inicialmente em seu aspecto mais ingrato, que é a fala vazia, que é a fala vã, aquela fala que parece que não diz nada, e que é por isso que os psicanalistas abandonam a importância sobre esse trabalho, mas ele diz que é justamente nessa fala vazia, nessa fala vã, que vai irromper a verdade, que vai irromper a palavra plena. Então não é possível a gente trabalhar com a verdade, com a fala plena, com a palavra plena, prescindindo da fala vazia. Porque a fala vazia, a palavra vazia, o discurso vazio é o meio necessário, possível, para que, em algum momento específico, a verdade surja, né? Então é preciso suportar a fala vazia, a fala desprovida de legitimidade para poder receber os momentos profícuos do inconsciente. Então ele retifica, ou melhor, ratifica. Na psicanálise, no método freudiano, os meios são os da fala, o campo é o do discurso e as operações são os da história, que é do sujeito, né? O imaginário do sujeito, as ficções do sujeito, o outro do sujeito. E aqui aparece mais uma frase importantíssima de Lacan, que é assim: o inconsciente é a parte do discurso concreto como transindividual. Então, o inconsciente é a parte do discurso concreto transindividual, que escapa ao individual, que tem a ver com o transferencial, que falta a disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de seu discurso consciente. Então, o inconsciente é uma parte que falta no discurso do paciente numa relação analítica, em que ele não consegue localizar esse capítulo censurado, perdido da sua história, mas que pode ser recuperado através da escuta dos sintomas,
nos monumentos, como ele chama, né? No corpo, nos sintomas. Pode ser recuperado através dos documentos de arquivo, que é as memórias de infância, as experiências infantis, onde estão arquivadas as experiências primevas. Na evolução semântica, quer dizer, na gramática do sujeito, no vocabulário, no estilo de vida, no caráter, nas tradições, nas lendas e mitos da história do paciente, né? Nos mitos neuróticos, nos mitos estruturais e também nos vestígios, nos capítulos adulterados da história de cada um, né? O que a gente consegue resgatar dos restos daquilo que foi adulterado da história. Então, o inconsciente, como verdade, pode ser resgatado através desses caminhos. E aí ele diz que o que ensinamos o sujeito a reconhecer como seu inconsciente é a sua história, é o seu grande outro. Né? São as marcas que veio do outro e imprimiram sobre ele significantes de base, significantes que estão lá na base da estrutura, sua história, né? Aqui a ideia de que o inconsciente do sujeito ele vem marcado por aqueles que lhe antecederam. Vai nos dizer também que esses capítulos da história que foram perdidos, eles podem também se apresentar nos atos, nas ações, né? Ou seja, quando o paciente não consegue lembrar, quando ele não consegue simbolizar, ele vai atuar, ele vai colocar isso em repetições relacionais, né? Nas relações, nos atos relacionais. Isso também vai aparecer, então, o inconsciente. E por fim ele vai falar novamente que o inconsciente do sujeito é o discurso do outro. É o discurso que fala no outro sem ele saber, e que o analista está aí para ajudá-lo nessa interlocução. Então, o inconsciente é essa cadeia significante, impessoal, que fala no sujeito sem ele saber. Essa cadeia impessoal que fala no sujeito sem ele saber. E o analista está ali para ajudá-lo a ler esse inconsciente. E por isso que ele diz que numa relação analítica sempre vai haver esse terceiro elemento mediando essa suposta dualidade, que é o campo da linguagem, que é o campo do outro, que é o campo do inconsciente, que é o campo do discurso. A onipresença do discurso humano faz certamente uma posição terceira nessa relação aparentemente dual, mas que não é dual. Se a gente pensa que é dual, vamos trabalhar de forma destrutiva para a técnica e inadequada conforme a teoria. Tá bem? Por o nosso encontro de hoje, ficamos por aqui.